Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Mensagem, o sinal. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Os dias passaram e a hora chegou, e lá no cenáculo a cear o chamou. Sentados à mesa, o pão ele tomou. Silêncio profundo, assim ele falou. Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu-lhes, dizendo: Este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Na mesa o pão e o vinho também era o sinal do corpo e o sangue de alguém. É a santa aliança para nos remir. Jamais beberei até que volte a cumprir. Depois de cear, um hino cantou, se levantaram e ao suplício marchou. Seu sofrer foi tão grande que se angustiou. Era a última ceia que aqui celebrou. Depois de cear, um hino cantou, e se levantaram e ao suplício marchou. Seu sofrer
grande que se angustiou, era a última ceia que aqui celebrou. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. A última ceia, lembrança deixou em sua igreja, que com sangue comprou. Foi a ceia mais linda que Jesus celebrou, e através deste ato o seu corpo entregou. A vida do animal não podia voltar sobre o ser humano. Quando o sangue era derramado, a vida saía naturalmente, porque era uma unidade. O sangue é a química da vida, porém a vida é algo diferente do sangue, mas a vida está no sangue. Ouvintes, a declaração profética do profeta de Deus desta era, na mensagem O Sinal, nos adverte simplesmente, de fato, para o fim. E este é o entardecer da era em que estamos vivendo. Este é o entardecer para a igreja. Este é o entardecer para mim. Este é o entardecer para a minha mensagem. Estou morrendo. Eu me vou. Estou saindo no entardecer do Evangelho. Conforme já notificamos, ele profetizou em 1963 este entardecer. Em 1965, ele morreu, ele partiu daqui. Ele disse: eu me vou, estou saindo no entardecer do Evangelho. Nós passamos através de justificação, que foi a mensagem de Lutero, a justificação pela fé. E aí, logo em seguida, veio a de João Wesley, que é a santificação. Lutero para a era de Sardes, João Wesley para a era de Filadélfia, a penúltima era. E William Branham Elias para esta última era, que é o entardecer do Evangelho.
Então nós temos passado por estas mensagens e ele apela. Esta é a hora quando o sinal tem de ser aplicado. É a hora quando simplesmente não se pode brincar com isto. O sinal tem de ser aplicado. E se for para ser aplicado, tem de se aplicar agora. Porque podemos ver que a ira está para passar pela terra. E tudo que não estiver sob o sinal perecerá. O sangue identifica você. É um apelo, sem dúvida, dramático. Agora, o apelo só tem sentido para quem crer, para quem está ouvindo, para quem atende. E nós estamos entre os tais. Estamos ouvindo, temos ouvido, estamos ouvindo e temos atendido a este apelo. Nós, como humanos, não entendemos realmente a dinâmica do Espírito Santo, nem mesmo a mecânica. Se alguém diz que sabe, que entende, o profeta que foi o profeta diz: eu não entendo. Eu sei, em outras palavras, que isto se move através de mim, através do meu ministério. Mas eu não entendo com a minha mente a ponto de poder explicar isto. É, sem dúvida alguma, a vida que estava no sangue. A vida que estava no sangue significa exatamente o Espírito Santo, que é o sinal. Ele deixa bem claro que o Espírito Santo é o sinal. A evidência do Espírito Santo na vida do crente, então ficou bem claro que não são os dons, não é a língua estranha, mas sim a fé genuína na palavra. Esta é a evidência cabal. Porque quem tem a fé genuína na palavra expõe o sinal. Sem dúvida alguma. Pois a vida do animal não podia voltar sobre o humano, o ser humano. Então aquele penitente ia oferecer o cordeiro, mas depois ele tinha que voltar lá para oferecer outro cordeiro novamente, porquanto a vida não vinha sobre ele. Ao passo que a vida do Cordeiro de Deus, do Senhor Jesus Cristo, veio, voltou. No dia de Pentecostes, e está trabalhando, dirigindo, guiando a igreja desde então. O Espírito Santo dirigiu a igreja, orientou a igreja, e todos os atos dos apóstolos são atos do Espírito Santo, na igreja, através da igreja. E lá então vimos que o Espírito Santo chamou o povo ao arrependimento.
para invocar o nome do Senhor Jesus, sem o qual ninguém será salvo. Pedro, cheio do Espírito Santo, com as chaves do reino dos céus, exclamou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Antes ele havia dito: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então, voltemos lá. A vida do animal não podia voltar sobre o ser humano. Quando o sangue era derramado, a vida saía, naturalmente, porque era uma unidade. Ele mostra que o sangue é a química da vida. Porém, a vida é algo diferente do sangue. Mas a vida está no sangue. E quando a vida sai, então a pessoa morre. E uma vez que o seu sangue é derramado, ou se transforma em água, desaparece então do corpo. São Tiago diz que o espírito sai do corpo, então é quando ele morre. Enquanto o espírito está no corpo, o sangue responde que há vida. Mas quando o espírito sai, abandona o corpo, não há sangue, ele está morto. É por isso que não há sangue para o mundo, para a Laodiceia. Ela está morta porque o espírito saiu. E Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se referindo à era em que estamos vivendo, que é a era de Laodiceia. Ora, quem está batendo na porta é porque está do lado de fora. E ele não está batendo na porta de Laodiceia, da era. Ele bate na porta do coração do indivíduo, da pessoa. Porque para ela não há mais vida. Ela se transformou em uma defunta florida. Esta que é a verdade. O espírito saiu e ela morreu. Por isso não tem sangue para ela. O profeta continua: a vida do animal não podia voltar sobre o adorador. Quando ele derramava este sangue do cordeiro, ele tinha de aplicar a química, porque a vida havia saído e não podia voltar. Está certo? Porque ela não podia voltar sobre o ser humano, porque a vida do animal não tem alma. O animal não sabe que está nu. Ele simplesmente, ele não tem conhecimento de pecado. Ele pode matar uma pessoa ali e não tem nenhuma consciência para doer. Ele não conhece, embora seja um ser vivente. Porém, não é uma alma vivente. Então a vida do animal não podia voltar sobre a vida humana, porque não havia alma naquela vida. Agora, há uma vida, um sangue, uma vida,
e uma alma na vida. A alma é a natureza da vida. Isso se trata de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo. Ali, então, não tinha natureza definida, porque era animal. Por conseguinte, o sangue ficava como sinal que a vida havia sido oferecida apenas. Mas com Jesus é diferente. Neste lugar glorioso, ele afirma, sob esse pacto, há uma diferença entre o sangue e a vida. O sinal para o crente neste dia é o Espírito Santo. Não sangue, química, mas isso é o Espírito de Deus. Este é o sinal que Deus requer da igreja hoje. Deus tem de ver este sinal. Ele tem de vê-lo em cada um de nós, individualmente. Agora veja, aquela vida daquele adorador no Velho Testamento não podia vir sobre ele, porque era uma vida animal. E ele tinha apenas um substituto. Quando Jesus morreu no Calvário, a sua morte teve efeito retroativo. Veja só, também, não é? Também. Porque ele fez oblação, expiação por todos aqueles que ofereceram o substituto na sinceridade do Espírito. E que aguardavam com Abraão, com todos os heróis da fé. Isso é muito maravilhoso. Eles aguardavam, os que partiram depois disso estão aguardando, e nós estamos aguardando aquele momento em que ele requererá tudo que ele comprou através do seu sangue, em nome de Jesus Cristo. Tenha isto como sua bênção, como sua cura, em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.